O seu Silvio citou Leonel de Moura Brizola, Darcy Ribeiro, Luiz Carlos Prestes, Getúlio Vargas, tantos outros nomes fantásticos, são homens que lutaram pela justiça comunitária. E a luta do sindicalismo, ela é brilhante, ela tem início no mundo medieval, de maneira... Depois, ela é abafada pela Lei Chapelier na França, absurda legislação do período de Revolução, que cortou a representação das associações de trabalhadores e até mesmo de patrões. E nós vemos o século XIX, com toda a injustiça em torno do mundo capitalista, com relação à questão da Revolução Industrial avançando, os sentimentos dos descontentes, a mais-valia depois denunciada por Karl Marx, o surgimento do anarquismo na segunda metade do século XIX, e no Brasil, algo interessante, com o fim da escravidão, nós temos a chegada dos imigrantes, e os imigrantes são os que basicamente trazem esse espírito de rebeldia com relação ao descumprimento das questões sociais ligadas ao trabalhador, sobretudo os italianos. E vem exatamente no período em que nasce Chico Bravo, ou Bravo Chico. Talvez o próprio sobrenome é o seu adjetivo. Bravo homem, bravo Chico, bravo guerreiro. Em 1910, o seu nascimento é para nós uma luz. E como bem foi relatado, nós vemos por o surgimento do Partido Comunista em 22, veio Nova Friburgo em 1925, quer dizer, como Nova Friburgo esteve avançado dentro do processo, como bem relatou o Rico, em termos de organização sindical. E como que os nossos sindicatos têm história. Se a gente parar aqui para relatar o que tem de beleza e de história dos sindicatos de Nova Friburgo, a gente ficaria aqui a noite inteira falando de cada sindicato. E a gente precisa muito, nos tempos atuais, de fortalecimento, porque a corrente neoliberal, ela criou uma atualização da Lei Chapelier dentro do período atual, para enfraquecimento. A gente vê em Nova Friburgo um dos pontos que mais me deixam tristes, inclusive com a Luzia Falcão, do vestuário. É uma luta do Conselho do Trabalho, Emprego e Renda. É um absurdo a gente ter uma lei e não ter um conselho funcionando para que os sindicatos, para que os trabalhadores se reúnam dentro de um conselho deliberativo que vai orientar o recurso do FAT para a melhoria das condições do trabalhador do nosso município, não esteja funcionando. Dentro dessa história toda que nós temos, desses grandes nomes citados nessa noite, em especial do Chico Bravo, a gente tem que sair daqui com essa reivindicação, mais uma vez unida, em tom coletivo, da implementação imediata no Conselho, do cumprimento da lei. Ou será, Sidney, que é um negociado para não ter o Conselho? Será que está havendo um negócio para não haver o Conselho de Trabalho? Olha que tem hora que eu chego a essa suspeita, porque vai envolver dinheiro para o trabalhador, fortalecimento da classe trabalhadora, e será que se quer isso no município? Deveria se querer. E a gente tem que lutar para isso, que a gente representa aqui a classe trabalhadora. A gente não pode ficar ao revés de tudo que está acontecendo em vilipendiação dos direitos trabalhistas. O Sidney citou ali, se ele também pudesse ter o tempo necessário, iria colocar o que a classe dos professores enfrenta e dos profissionais de educação. Absurda. Então nós precisamos multiplicar o exemplo de Chico Bravo. Nós precisamos multiplicar a bravura de Chico Bravo. Nós precisamos multiplicar a coragem de Licínio, a perseverança de Arquimedes. Por isso a necessidade tão grande na história, porque se nós deixarmos a história morrer, nós ficaremos claramente sem identidade e vazios no futuro.
Eu tenho orgulho de fazer parte do sindicato dos professores, junto com o professor Rico, o professor João. Tenho honra de aprender com eles a luta, a história e a necessidade de a gente unir forças para a representação dos direitos. Há poucos dias nós tivemos em frente a NPF com relação à questão da possibilidade de a fábrica fechar e 200 a 300 funcionários irem para a rua. Lá estiveram os companheiros, vários representantes de sindicatos, o vereador Cláudio Damião, e graças a Deus houve uma conversa, houve toda uma forma de diálogo para que se revertesse a situação. E a gente tem visto a Filó reduzindo, a ARP reduzindo, a IPU na situação que está. Olha que situação. E o alheamento aos direitos, o desconhecimento dos direitos trabalhistas pelo próprio trabalhador. Porque querem esse apagar das relações trabalhistas. Esse grito que tem lá no Congresso Nacional, que me preocupa muito, os projetos são engavetados lá, que de uma hora para outra podem vir à tona, que é a flexibilização das leis do trabalho, que aí seria o fim, que a gente tem que denunciar isso o tempo inteiro, e a sociedade tem que estar muito aberta para isso, porque aí o que clandestinamente se faz do negociado sobrepujar a lei, tornar-se a lei. E isso a gente não pode, em hipótese alguma, em nome de todos os trabalhadores friburguenses, trabalhadores do estado do Rio de Janeiro e do nosso país, do nosso legado histórico. Abrir mão disso. Enquanto pedetista, enquanto trabalhista, eu não posso abrir mão disso. Enquanto sindicalista, eu não posso abrir mão disso. Enquanto filho de trabalhador, eu não posso abrir mão disso. Enquanto trabalhador na educação, eu não posso abrir mão disso. E não posso deixar de representar isso. Então hoje, eu penso que sessões como essa e projetos e ações em prol do trabalhador devam brotar sempre que possível desta casa. Esta casa deve ser o berço do trabalhador, deve ser um espaço para que ele lute pelo seu direito e que nós também o representemos. Chega de representação de empresários tão somente, chega disso. Tem que haver a representação do trabalhador, os interesses do trabalhador. Aí sim a gente começa a criar uma situação de justiça e reverberar e reverter o que a gente tem vivenciado, de sucateamento das condições de trabalho, das condições de salário do trabalhador. E também de tentativa absurda e criminosa de fragilização do movimento sindical no país. Isso não pode acontecer. Os sindicatos não podem se tornar peças do aparelho estatal. Eles têm que ser luta. Agora, quando ele se torna uma peça integral do sistema estatal, ele deixa de lutar. Ele deixa de lutar pela justiça social do mais fraco. Então a gente tem que mudar e tem que reverter isso. E Nova Friburgo tem história para isso. Então eu finalizo aqui homenageando todos esses homens, todas as mulheres também que lutaram por essa causa. E que coisa curiosa, né? A ditadura caiu na nossa cidade da mesma forma que caiu sobre o nosso país. E a gente ainda ter um nome de avenida homenageando o pai do AI-5 é doloroso, sinceramente. Eu sei que tem gente que questiona, vai tirar a homenagem, mas pelo amor de Deus, não cabe em hipótese alguma qualquer homenagem a quem criou todas as formas de retirada de direito e de perseguição no nosso país. Nós temos que mudar isso. Em nossa cidade, que tem tanta história sindical, apesar de toda a luta, como bem colocou o seu Silvio, de todas as características e peculiaridades, mas a gente tem uma história aguerrida também dos trabalhadores. Nós não podemos admitir a continuidade de espaços públicos, de logradouros públicos, com nomenclaturas que foram totalmente avessas ao que se tanto procura nesse país, que é a democracia.
A gente não pode manter isso. Então, que mudemos. Para isso existem leis para mudar também aquilo que foi colocado de errado lá para trás. E espero que os moradores dessas vias, desses espaços públicos, possam consentir dessa mudança. Porque se manter, sinceramente, é um tiro no peito, é um tiro no pé, é um arrancar a própria alma para se entregar ao banho de sangue promovido pelo AI-5. E esses homens sindicalistas guerreiros foram totalmente contrários a isso. Foram a antítese de todo esse processo ditatorial e de desrespeito pleno às liberdades do ser humano. Então, parabéns a todos, em especial ao bravo Chico Bravo. Obrigado. Registrar aqui a presença também do nosso amigo, está sempre presente aqui, o nosso amigo Silvio Poeta, representando o Sindicato dos Vigilantes. E agora passo a palavra para o vereador Renato Abirrahmer. Senhor presidente, só uma questão com a licença, eu vou ter que pedir para me retirar agora, porque eu recebi o convite dos meus ex-alunos do Colégio Internato Santo Inês, e que levaram a mim em gabinete o convite para que eu estivesse na formatura deles, que está acontecendo nesse momento. E foi minha última turma no primeiro colégio que eu tive aula, que eu dei aula, e que tive que sair. Então foi minha última turma, e eu não posso deixar de estar lá do lado desse momento tão especial deles também. Saio com a tristeza de deixar uma sessão tão importante e tão especial, mas também vou carregando a alegria de revê-los nesse momento tão especial da vida deles. Então, eu peço aqui licença a todos os presentes, justificando, né, a dor de estar saindo nesse momento, mas por uma causa também de educação, da qual eu não posso me furtar. Muito obrigado, senhor presidente, e a todos. Pois não, vereador. Senhor presidente, vereador Cláudio Damião, o autor desta bela proposição, muito feliz em fazê-la. Senhores vereadores, senhora Gessi Bravo, filha de Francisco Bravo, nosso amigo Chiquinho Pimpão, sua irmã Maria Helena Bravo, sobrinha Maria Roseli Mastrangelo, professor Ricardo Gama, nosso companheiro aqui da Câmara, intrépido lutador pelas causas dos direitos dos trabalhadores, professor Sidney Moura, do CEP, professor Ricardo Mansur, representante do PSTU, meu amigo, vereador eterno Bruno Calderaro, do PDT, professor João Raimundo, em seu nome eu estendo os cumprimentos aos demais que comparecem aqui a essa sessão, senhoras e senhores. Realmente, nós, nos discursos dos oradores que me antecederam, pudemos conhecer muita coisa em relação à história de Nova Friburgo. O senhor Silvio Teixeira, meu amigo antigo, lutador, fez aí um discurso emocionante, como ele sempre faz. O professor Ricardo Gama, historiador, ele trouxe ao conhecimento daqueles que não passaram pelas épocas onde a história de Nova Friburgo, principalmente a fundação do movimento sindical e a luta de Francisco Bravo. A luta de Francisco Bravo, eu identifiquei aqui 3 etapas. Primeira etapa, quando, logo após a fundação do PCB, início do movimento sindical em Nova Friburgo, que, com diversas nuances, ultrapassou o período da ditadura, até chegar à redemocratização em 45 e até 64, quando o golpe privou o povo de seus direitos humanos e liberdades básicas, impôs um regime a serviço das oligarquias nacionais e internacionais e sufocou os sindicatos, sufocou os diretórios, os grêmios,
ceifou toda uma nova geração. E eu me lembro, foram citados aqui, a gente sendo mais velho, tem a oportunidade de ter conhecido, como eu conheci e convivi com Francisco Bravo, participei dele, tive essa fortuna de encontros e debates, conheci Costinha, conheci Jorge Aljaik. Jorge Aljaik, inclusive, enquanto eu estudava medicina em Niterói, todas as noites ele ia lá em casa, era amigo do meu pai, todas as noites eu convivia com ele, tive essa felicidade. Depois ele foi preso e eu fui visitá-lo na cadeia. O Jamil Aljaik, que dá nome ao colégio, era afilhado da minha avó e também ele sempre ia lá visitá-la. Humberto Aljaik, como disse aqui o Bruno. Realmente essa história é muito importante para a Nova Friburgo, para o movimento sindical, para o movimento dos operários, para o movimento dos direitos humanos. E depois teve a fase da redemocratização, a ditadura terminou e Francisco Bravo continuou na luta, perseverou, persistiu na luta em relação aos direitos dos trabalhadores, em relação à sua causa, a causa do PCB, a causa da igualdade, a causa dos direitos, a causa da humanidade. E ele, sem dúvida nenhuma, fez a diferença. Ele e os outros, mas nós estamos aqui resumindo essa homenagem do vereador Cláudio Damião ao movimento sindical, centralizando no centenário de Francisco Bravo. Deixou um legado. Eu espero que este legado seja transmitido à nossa juventude. Um legado de fé, um legado de trabalho, um legado de perseverança, de persistência, de bravura, de tenacidade, de intrepidez. Jamais esmoreceu na sua caminhada. Minha cara Gessi Bravo, terminando, eu espero que no seu túmulo, no túmulo do bravo Francisco Bravo, se misturem as flores da gratidão e da saudade. Muito obrigado. Vereador Edson Flávio. Excelentíssimo senhor presidente, vereador Cláudio Damião, parabenizo por esta proposição, quero parabenizar a todos que estão presentes, participando desse momento importante. Eu desconhecia a biografia, desconhecia a história deste importante cidadão, e hoje, na verdade, eu me sinto num banco escolar. E, estando num banco escolar, com tantos professores, conhecedores da história de Nova Friburgo, que, na verdade, nós estamos contando a história de Nova Friburgo, e contando a história do Brasil, quando o senhor me fala do GPH, do Promoção Humana, e me fala da questão da Previdência de Getúlio Vargas aqui em Friburgo. Isso aí é muito forte. E todas as vezes que nós temos essa oportunidade de estarmos reunidos nesta casa, tem sido uma grande escola para mim, e a gente começa a ver como que Nova Friburgo é importante no cenário nacional para a construção de tantas coisas. Eu hoje estava em Amparo, passei boa parte do dia em Amparo, naqueles prédios históricos, reunido ali, participando de uma reunião, objetivando a reforma, a preservação daquele patrimônio, e a gente discutia como fazer, e a gente se colocou ali como ponte para entrar com um projeto no IPAM, no Instituto Nacional de Preservação. E agora o senhor vem falando que também Chico Bravo teve refugiado em Amparo, né? Os corredores de Nova Friburgo, os distritos, as vilas de Nova Friburgo, quanta história tem. Se talvez fosse pesquisar onde ele ficou naquele período em Amparo, aonde ele se hospedou, aonde ele se abrigou, eu não conheço, não sei, mas eu fico muito feliz de participar desse momento histórico, que está sendo importante para mim, com certeza, para aqueles que estão nos assistindo através da TV Câmara. Então, eu só tenho que, como aluno nesse momento, aprendendo mais essa matéria, parabenizar a todos, parabenizar a família aqui presente,
por fazer parte, viva hoje de Nova Friburgo, mas com marcas deixadas pelo senhor Francisco Bravo, né, que com certeza ajudou a construir a Nova Friburgo que nós temos, que não é a ideal, muita coisa precisa ser conquistada, mas com certeza há a participação marcante dele nessa trajetória. Então, quero parabenizar a todos, parabenizar o vereador Cláudio Damião por essa proposição e estou feliz por estar aqui nesse banco escolar aprendendo um pouco mais da história de Nova Friburgo, da história de Chico Bravo. Parabéns a todos, muito obrigado. Gostaria agora de convidar a dona Gessi, filha do senhor Francisco Bravo, representando não só a dona Maria Roseli, a dona Maria Helena, mas a toda a família Bravo. A senhora fica à vontade, sei que a senhora está emocionada e feliz pela noite. Fica à vontade. Em meu nome, em nome dos meus irmãos que não puderam vir, de toda a minha família. Eu estou muito feliz por essa comemoração. Meu pai merecia isso, eu amava muito ele. E passa a palavra agora para o vereador autor dessa bela reunião solene, para suas considerações finais, vereador Cláudio Damião. Senhor presidente, eu quero agradecer as manifestações, todas as manifestações aqui. Confesso, vereador Edson Flávio, que eu também me sinto num banco de escola. Embora conhecesse uma parte da história, muitas novidades me foram apresentadas. O senhor Silvio, né, com a sabedoria, o conhecimento que o tempo lhe traz, a vivência, né, ele não só conhece a história, como ele viveu a história. Isso é muito importante para todos nós, é um testemunho vivo, né? Nós temos, às vezes, a incapacidade de colecionar informações para a história. Então, o senhor aqui deu uma aula para todos nós, uma aula magna. Isso vai ficar registrado. A ata da Câmara, a sessão da Câmara, registrou esse momento importante, de coisas que vão ser alvo de pesquisas no futuro. Assim como o professor Rico fez a pesquisa sobre a vida do Chico Bravo, do Coxinha, de tantas outras figuras importantes, o senhor deu o caminho, a referência para tantas outras informações que são vitais para que a história se mantenha. E se a gente não relembra a história, coisas que foram importantes, conquistas que nós tivemos no passado se tornam inócuas ou são desprezadas, são desconsideradas. Então, é a informação passada para novas gerações. Estão aqui os netos do Chico Bravo, que talvez não conhecessem determinados períodos da história da vida dos trabalhadores, e porque hoje nós temos algumas conquistas que são mantidas. Não foram benesses, não foram dadas de presente, foram conquistadas à base de sangue, de suor, de lágrimas, de sofrimento, como foi dito pelo seu Silvio mais uma vez, pelo abandono da família, porque as coisas são assim, nós temos que nos doar. E aí você abre mão de muita coisa. E às vezes abre mão de ver o crescimento dos seus filhos, né? A relação familiar sendo, de certa forma, largada em segundo plano, em defesa de ideais. Então, todos aqui foram extremamente felizes na recordação dos fatos e nas homenagens que foram feitas. Nós nos centramos, basicamente, no centenário do Chico Bravo, porque era essa a intenção, em lembrar o Chico Bravo, lembrarmos outras figuras que foram importantes, do seu sempre amigo Costinha, que ele foi uma figura também importante para nós, do Sindicato dos Bancários, que o conhecemos. O Costinha, ele assinou o manifesto que apoiava a primeira chapa de oposição dos sindicatos bancários que conseguiu ser eleita, e que eu participei, eu encabecei a chapa, e ele assinou apoiando. Foi uma figura muito importante. Quando eu estava na agência bancária, eu fazia o pagamento a ele da aposentadoria do Costinha. Então ele vinha, aquela figura mansa, tranquila, como foi relatado aqui, exatamente assim. Assim era o Costinha. De uma fineza, de um carinho, de uma amizade, de uma consideração profunda. E ele fez parte, inclusive, da nossa posse, que foi lembrado pelo Ricardo Mansur. Ele fez parte na mesa que nos deu a posse e que foi aqui no Sindicato Têxtil, relação também muito próxima com o Costinha na luta sindical, uma referência dentro do Sindicato Têxtil. Então, nós falamos do Chico Bravo, falamos do Costinha, do Licínio Teixeira, mas eu queria rapidamente lembrar de outros nomes. Certamente vou esquecer de tantos outros, mas ao lembrar de mais alguns, nós deixaremos de cometer algumas injustiças, né? O José Teles de Matos, que foi um bancário, foi presidente dessa casa por um período
e que, num momento de muita dificuldade do regime militar, assumiu a presidência do sindicato como um interventor eleito pela categoria. Não foi alguém imposto, mas alguém que foi para defender o interesse de uma classe. E eu não falo aqui, não é uma questão corporativa, mas é uma questão de justiça. O retrato do seu José Teles, que viveu entre nós até bem pouco tempo, faleceu recentemente, ele está no quadro de ex-presidentes aqui da casa. Então, o seu José Teles também foi uma pessoa importante na comunitária, né? na sociedade beneficente comunitária. Assim como foi o Coxinha na Associação de Aposentados, né? Cuja representação está aqui na assistência dessa casa. Lembrar também que o primeiro presidente do Sindicato Metalúrgico foi Artulino Breder Júnior. Lembrar do Rui Jorge Danquart, que foi bancário também e foi preso, ficou 45 dias detido em Niterói por suas posições políticas. Uma pessoa amiga de todo mundo, queridíssima por todos, respeitada por todos, menos pelo regime militar, porque ele incomodava, porque defendia a justiça, defendia os interesses de uma sociedade melhor. Arquimedes Brito foi lembrado aqui, mas eu não queria deixar de lembrar também do maestro Joaquim Nagli, que foi preso inúmeras vezes e era uma pessoa de uma sensibilidade profunda, que deixou tantas músicas, tantas composições para o Brasil. Não deixou para Nova Friburgo, deixou para o Brasil. E pouco é lembrado. E dessa relação dele com a campesina friburguense, né, ele compõe toda essa história. Então é importante que nós lembremos e enaltecemos aqui a figura dessas pessoas. Ele morreu aos 86 anos, em 1986. Eu não tive a felicidade de me relacionar de forma amigável com ele, conhecia de nome, mas a gente sente falta de pessoas assim, né? Que pudessem passar pelas nossas vidas. Coxinha, como eu disse, tive a felicidade de conhecer, assim como tive a felicidade de conhecer o seu José Teles de Matos. O Rui Jorge Danquart, fui descobri-lo em São José dos Campos, nem sei se ainda está vivo, para recompor a história do Sindicato dos Bancários de Nova Friburgo. Eu fiz essa pesquisa e fui encontrá-lo lá. E, por fim, ao lembrar da Campesina, né, que é uma entidade que foi criada em 1870 e que vara a história de Nova Friburgo com mais de 100 anos, também a Sociedade Humanitária, que deixou aqui um legado enorme para a sociedade friburguense, para os trabalhadores friburguenses. E aí, nesse resgate da história, a gente, às vezes, traz alguns fatos para a atualidade, né? Quando você, Rico, falava do Vanor Tassara, falava da luta dele contra as concessionárias, né? E a gente, recentemente, aqui lutando contra a passagem de ônibus, o aumento da passagem de ônibus em Nova Friburgo, o abusivo aumento da passagem de ônibus, que foi fruto da cassação, né? Ou pelo menos um dos motivos da cassação do mandato do prefeito Vanor naquela ocasião, porque enfrentou a empresa de ônibus de Nova Friburgo como sendo um monopólio, e continua sendo um monopólio, mais de meio século, aí, monopolizando o transporte público em Nova Friburgo, com tarifas absurdas e abusivas. E a gente continua enfrentando este mesmo pesadelo que o prefeito, lá na década de 60, enfrentou. E o único vereador cassado. Parece ironia, né? Cassado por ser honesto, por ser digno, por ser decente, por defender os interesses da população de Nova Friburgo, foi cassado. E quantos pilantras que se envolvem na vida pública e que não são sequer admoestados pelos seus péssimos exemplos e péssimos comportamentos. Então, isso é de se lamentar. Mas a gente não pode deixar de dizer isso, até para que fique como exemplo na memória das pessoas. Então, quero aqui, mais uma vez, parabenizar a família do Chico Bravo, pelo exemplo que deixou, um grande legado. As pessoas podem orgulhar-se do pai, do irmão, do avô, do tio, de uma pessoa ilustre em Nova Friburgo, que, ao que eu sei, não batiza uma rua, não batiza uma escola, uma avenida, uma simples praça, um coreto, mas que a gente tem que tomar providências para mudar esse quadro. O nome do Chico Bravo precisa ser eternizado em Nova Friburgo, batizando uma rua, se possível. Isso vai ficar na minha memória. É um compromisso que eu assumo aqui e que talvez outros vereadores também possam ajudar nessa empreitada. Eternizá-lo pelo que ele representa e pelo que ele significa para a história
de Nova Friburgo, ainda que as pessoas, talvez a maior parte da sociedade, e muito certamente a maior parte dos trabalhadores e trabalhadoras não saibam. Mas fica aqui a nossa obrigação de fazer bem o dever de casa, que é de resgatar essa lembrança e mantê-la sempre presente, para que ninguém também cometa a atrocidade de falar, poxa, mas quem foi Chico Bravo? Como disseram, poxa, mas por que deram o nome de Licínio Teixeira? Né? Se estudar melhor a história, certamente vai saber por quê. E aí, tendo o nome batizado numa rua, pelo menos vai nos permitir, a cada momento que passarmos por lá, perguntar quem foi Chico Bravo? E alguém vai dizer, foi um grande homem, foi uma grande figura que defendeu os interesses da população mais pobre, mais carente de Nova Friburgo. Então, fica aqui o meu respeito, o meu carinho, a minha saudação, e agradeço a todos, agradeço ao presidente, Luciano Faria, por ajudar e permitir que nós conduzíssemos essa sessão de forma tão brilhante. Fica aqui o meu carinho a todos e gostaria, presidente, que nós pudéssemos entregar uma placa em homenagem, é um gesto simbólico que fique registrado no coração de cada um dos familiares do Chico Bravo, como uma lembrança dessa casa, pelo que ele significou, pela importância que ele tem para todos nós. Então, na hora que Vossa Excelência permitir, gostaria de convidar, inclusive, os netos e as netas, para que viessem aqui e pudéssemos fazer uma foto na entrega desta homenagem. E convidar os demais companheiros que compõem aqui a sessão nessa noite. Muito obrigado. Senhores vereadores, eu, como o professor Pierre falou, vou guardar na minha memória, companheiro Bruno Caldeirado, a primeira vez que eu presido, né, os trabalhos da Câmara Municipal, com uma história tão rica, tão importante, agradecer a dona Gessia, dona Maria Helena, dona Maria Roselia, os netos, né, agradecer a toda a família, parabenizar, né, por essa noite tão bonita e que vai ficar com certeza na memória de vocês, que a gente sente, né, apesar de não, que não quiseram usar o uso da palavra, né, ficaram um pouco receosas de falar, mas a gente sente a emoção, né, de vocês por essa noite. Parabenizar o vereador Cláudio Damião, as palavras do professor Rico, do seu Silvio, professor Sidney, do Mansur, do professor Bruno, né, com certeza eu aprendi muito nessa noite, eu que tenho tão pouco tempo de cidade, e a gente, cada dia que passa aqui, como o vereador Edson Flávio falou, é uma escola, e a gente vem aprendendo a cada dia aqui dentro da Câmara Municipal. E a gente deve muito a pessoas como o Chico, como o Costinha, pessoas que não tiveram, no momento adequado, reconhecimento pela sua luta, e a gente acompanha que, muitas das vezes, até atualmente, alguns trabalhadores não reconhecem a luta dos sindicalistas, né? A luta diária, uma luta que a gente acha que serve de exemplo, porque quando vão à luta, ou praticamente uma guerra, ou sozinho ou em grupo, né, o que a gente se vê é planejamento e união. E isso, muitas das vezes, falta esse planejamento e união no Poder Executivo, né, na nossa Prefeitura, que está aí para manter a nossa cidade organizada. Então, que isso que vocês têm, que é esse planejamento, quando vocês vão encampar as lutas de vocês, que sirva de exemplo também para o nosso Poder Executivo. Então, eu fico muito feliz de estar presidindo uma sessão tão importante. Isso, com certeza, vai ficar gravado na minha vida, na minha experiência como homem público, tão curta, em 2 anos só de vida pública, ter presidido uma sessão tão importante. Parabéns, mais uma vez, ao vereador Cláudio Damião, que pode contar sempre com o meu apoio em reuniões desse sentido. Vamos encerrar e depois a gente pode entregar. Você quer entregar a placa logo agora? Pode entregar? Câmara Municipal de Nova Friburgo, homenagem. A Câmara Municipal de Nova Friburgo tem a satisfação e a honra de consignar, em comemoração ao centenário de nascimento
do expoente sindicalista, senhor Francisco Bravo, apresente homenagem aos seus familiares e aos líderes sindicais friburguenses. Plenário Dr. Jean Bazé, 2 de dezembro de 2010. Senhores vereadores, senhoras e senhores, sem mais nada a ser discutido, declaro por encerrados os nossos trabalhos desta 32ª reunião da 4ª sessão ordinária, marcando a próxima reunião para o dia 7 de dezembro, às 17h30, aqui no plenário Jean Bazé. Uma boa noite a todos e fiquem com Deus. O TV Câmara de hoje termina aqui. Outras informações você encontra no site www.câmaranf.rj.gov.br. O TV Câmara é transmitido pela TV Zoom, canal 10 do sistema RCA Company. Câmara Municipal de Nova Friburgo, o espaço da democracia.